Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Flávio e estamos aqui com mais um vídeo utilizando o What's Best no Excel. E estamos com um modelo bem interessante aqui. Esse modelo é um modelo de cortes. Bom, você que chegou agora, aqui no canal existe uma série de vídeos sobre como você utiliza o What's Best. Eu recomendo que você assista, porque além desse vídeo aqui que nós vamos ver desse modelo, existem outros modelos que também são extremamente importantes para você que quer aprender como fazer modelagem matemática. Bom, então como que funciona esse problema daqui? Esse problema funciona da seguinte maneira. Existe uma empresa e aí ela recebe rolos e ela precisa pegar esse rolo e cortar tiras desse material. Bom, aí até aí não tem problema algum. O problema é que ela quer otimizar isso. Por quê? Porque ela corta essas tiras de tamanhos diferentes. Ela vai vender depois essas tiras menores e existe uma demanda diferente para cada quantidade do tamanho dessas tiras menores que ela precisa cortar. Bom, vamos ver então como que funciona esse modelo aqui na prática. Então, como eu disse, a empresa recebe esses rolos aqui que tem 100 polegadas. Então, esse modelo aqui está em polegadas, tá? Está no medida imperial. A gente pode lembrar que 1 polegada é igual a 2,54 cm. E aqui ele também tem pé. E 1 pé equivale a 30 centímetros e 30,48 centímetros. E além disso, 1 pé é igual a 12 polegadas. Tá bom? Então é importante a gente saber isso. E aí surge o seguinte, ó. Ela tem esse rolo aqui com 100 polegadas, como eu disse. E ela tem que produzir as tiras com tamanho menor. Ela tem que produzir tira com 35 polegadas, 25, 18 e 15. Só que ela precisa também produzir de quantidades diferentes. Da de 35 polegadas, ela precisa produzir 1020 pés. Da de 25 polegadas, 3.000 pés. Da de 18, 967 pés. E da de 15 polegadas, 1.450. Bom, e ela percebeu que para fazer esses cortes, ela tem 4 opções. Ou seja, lá na máquina, ela tem que adaptar de alguma forma equipamento para cortar, não importa que é o caso. E ela tem 4 modos que ela pode configurar a máquina que ela possui para fazer esses cortes. Bom, e aqui no padrão A, a gente pode ver o que ele vai produzir. Está aqui em cima, ó. Ele vai produzir, então, uma tira com 35 polegadas, outra tira com 25 polegadas, outra com 18 e outra com 18. Ou seja, uma de 35, uma de 25 e duas de 18. Mas com isso, ele vai ter um desperdício aqui de 4 polegadas. O tipo B, ele produz duas de 35 e duas de 15. Com isso, ele não tem desperdício, porque 35 mais 35, 70, 15 mais 15, 30, 70 mais 30 dá igual a 100. Outra opção que ele teria, então, seria produzir cortando em 25 polegadas. Então, 4 tiras de 25. 25 vezes 4 também dá 100 polegadas. E o padrão do tipo D, ele iria produzir 35, 25, 15 e 15. Obviamente, existiriam outros modos de cortar esse material. Ele poderia aqui também utilizar e cortar somente tiras de 15, poderia cortar mais de 15 com de 25. Bom, existem outros diversos modos que ele poderia reorganizar isso daqui, mas por algum motivo só existem esses 4 tipos. Então, o nosso objetivo é minimizar esse problema. Eu quero produzir essa quantidade, podendo cortar desses modos daqui, minimizando o custo. Bom, então vamos ver aqui como que funciona esse modelo. Lembrando que esse modelo está disponível na pasta onde você instalou o seu What's Bash, provavelmente foi no diretório C, e aí você procura a pasta que se chama WB. Dentro dessa pasta vai ter um arquivo que se chama curtstock.xlsx e aí você abre e você vai ter exatamente o que nós temos aqui. Bom, então como eu disse, a gente tem lá os padrões, o A, B, C e D, e aqui ele fala o que a gente produz. No padrão A, a gente produz 2 tiras de 18 centímetros, uma tira de 25, uma de 35 e não produz a de 15. Do padrão do tipo D, são 2 tiras de 15, 0 de 18, 0 de 25 e 2 de 35 e assim por diante. Isso daqui é a nossa variável de decisão. Ou seja, quantos pés nós vamos cortar utilizando cada um desses padrões.
Então, por exemplo, se eu cortar 100 pés no padrão do tipo A, que foi o que eu coloquei aqui, algumas coisas acontecem. Quais são essas coisas? Observe que nós temos um desperdício de 4. Como que ele calcula esse desperdício aqui de 4? Ele pega esse 100 menos o somar produto. Ao invés de somar produto, ele fez uma multiplicação aqui simples, mas ele multiplica o 15 vezes 0, mais 18 vezes 2, mais 25 vezes 1, mais 35 vezes 1. E ele dá um custo aqui que nós temos de desperdício, ou seja, eu produzi 100 pés e desperdicei aquela tirinha ali de 4 do lado, de 4 polegadas, eu tenho um custo de 600. De onde ele tirou esses 600? Ele definiu que o desperdício dessas tiras laterais é de 1,50 por int por pé. Ou seja, para cada polegada vezes e também por quanto nós produzimos. Então, como é polegada por pé, ele vai multiplicar a polegada que nós temos aqui vezes a quantidade de pés. E no caso dá 600. 100 vezes 4 vezes 1,50, que é exatamente o que nós temos aqui. Então, se eu produzisse, por exemplo, 100 pés no padrão do tipo 1, eu teria um desperdício de 600. Mas também ele tem outro tipo de desperdício aqui. Qual é esse tipo de desperdício? Se, por exemplo, nós temos um padrão de corte, a gente corta, por exemplo, mais do que a gente precisa da unidade aqui de 35. Esse desperdício é menor, porque isso daqui a gente pode reutilizar depois, e o custo seria, então, a metade do custo do desperdício. Então, 75 centavos. Isso aqui foi o modelo que definiu. Para ficar bem fácil de entender o que significa esse corte, a gente pode adiantar aqui já na solução ótima e ver, por exemplo, que houve uma sobra de 189 pés do corte de tira de 35 polegadas. Então, ele cortou nesse padrão do tipo D, que a gente pode ver aqui 725 pés, mas já lá no final, ele vai ter cortado mais do que ele precisaria da unidade de 35. Ele vai ter 189 pés a mais desse tamanho de tira do que ele precisaria ter. Então, esse é um custo que a gente também precisa considerar. Na realidade, esse depende do tipo de problema, se realmente é um custo, porque às vezes a empresa já deixa esse tamanho cortado, que aí quando ela precisar novamente, ela já tem lá o tamanho pronto para ser utilizado. Bom, aqui no modelo a gente tem outras informações também, por exemplo, a quantidade que foi cortada. Então, eu coloquei 100 aqui para a gente ver. Se eu cortar 100 no padrão do tipo A, eu vou ter, então, não vou ter produzido da tira do tamanho de 15 polegadas. Como eu vou ter produzido duas tiras de 18, eu vou ter, então, 100 vezes 2, vou ter 200 pés do tamanho de 18 polegadas. 100 do de 25 e 100 do de 35. Eu tenho aqui a quantidade que eu preciso, então eu não atingi nenhuma das quantidades que eu preciso, produzindo somente 100 unidades desse tamanho daqui. A gente tem aqui o custo desse excesso que nós temos, então eu vou colocar aqui um valor bem maior do que a gente precisaria. Olha só, então, por exemplo, do de 18 centímetros, a gente precisaria de 967, a gente está com 2.000. Com isso, a gente vai ter um custo, na realidade, um excesso de 1.033 pés a mais do que a gente precisaria. E com isso, a gente consegue calcular o custo. Então, o custo desse material em excesso que nós tivemos, que é, então, eu preciso multiplicar. Lembra que o nosso custo aqui está por polegada por pé? Então, eu tenho que multiplicar o tamanho dessa polegada, que no caso são 18, vezes o comprimento, que são 1.033 vezes o custo. Então, se eu produzisse essa quantidade daqui, eu teria esse valor aqui de desperdício. A gente pode ver agora que a gente tem alguns valores de desperdício aqui negativo, mas isso não vai acontecer, por quê? Porque quando a gente solucionar um modelo, automaticamente ele vai cumprir essas restrições, e no momento que ele cumpre essas restrições, esses valores aqui não podem ser negativos, porque esse valor aqui somente é negativo porque ele não está cumprindo aqui a restrição. A gente vai ver isso quando a gente solucionar o modelo, que vai ficar bem claro que nós não tem sentido algum eu ter um valor negativo aqui no gasto em excesso quando eu não produzo. Então, a gente vai ver quando solucionar que esses valores vão virar ou zero ou maior do que zero. Bom, e por fim, a gente tem aqui as opções. Essa primeira opção, ela vai falar o custo que nós tivemos da produção em excesso, ou seja, nós cortamos
os tamanhos que a gente precisava, só que mais do que a gente precisava. Então esse é o primeiro custo. E nós temos o custo aqui do desperdício daquela tira lateral, que é menor do que o tamanho que a gente precisa. É um desperdício que acaba ocorrendo. Com isso, a gente quer minimizar o custo total do corte, que é a soma desses dois custos. Bom, então para isso a gente basta vir aqui agora para solucionar, porque para solucionar, olha só, ele já trouxe aqui uma resposta. E aqui nós temos as quantidades que nós temos que produzir em cada um desses padrões de corte. Nós vamos produzir, então, 483,5 pés, utilizando o padrão de corte aqui A. Não vamos produzir utilizando o padrão de corte B. 447,88 pés, utilizando o padrão tipo C. E 725 pés, utilizando o padrão do tipo D. Com isso, nós vamos ter desperdício somente do material de 35 polegadas, que nós vamos produzir. A gente precisava produzir 1.020 e estamos produzindo 1.208,5. Então, tem um excesso aqui de 188,5. E multiplicando aqui 35 vezes 188,5 vezes 0,75, nós temos o valor aqui de 4.948, que é exatamente o que nós temos aqui, ó, que eu acabei de comentar. O custo que nós temos, então, é esse custo que existe aqui da produção em excesso, mais o custo do desperdício. O padrão A tem um desperdício de 4 polegadas por pé, então isso resulta num desperdício de produção de 2.901. E o padrão do tipo D tem um desperdício de 10, com um desperdício aqui total, considerando essa produção de 725 pés, de 10.875. Com isso, o custo de desperdício dessa tira adicional é de 13.776, resultando num custo total mínimo de 18.724 dólares. Bom, algumas coisas não foram consideradas nesse modelo daqui. Uma dessas coisas foi o seguinte: aqui não existe um custo, por exemplo, de ter que colocar cada um desses padrões. Então, às vezes, na realidade, na vida real, quando você muda o padrão de corte de uma máquina, você precisa parar a produção, fazer lá os ajustes necessários e aí sim voltar à produção. E essa pausa na produção implica num custo que você está tendo de ter que deixar aquela máquina ali parada. Então, às vezes, se você considerar um custo, por exemplo, para colocar um custo desse período que você tem que fazer essa troca, o resultado poderia ser diferente. Além disso, outra coisa que nós estamos colocando aqui é que nós temos praticamente essa tira do tamanho infinito, porque aqui a gente não define qual é o tamanho máximo, por exemplo, desses rolos. Será que esses rolos são tão grandes assim, ou será que eles não são tão grandes assim? Porque, por exemplo, aqui a gente está considerando que vai fazer um corte direto de 725 unidades, utilizando aqui o padrão do tipo D. Então, será que existe um rolo que tem toda essa capacidade? A gente não sabe, mas aqui no modelo a gente aceita que sim. Outra coisa, como eu já disse anteriormente, é que na realidade esse custo aqui de 75 centavos, ele existe, mas ele não existe assim. Porque o custo, na realidade, que você tem aqui é de ter no seu estoque esse material. Mas talvez se amanhã você recebesse um pedido, você já teria esse material lá. Então, talvez um custo de estoque, você tem que verificar se realmente é tão alto assim, que é metade do custo de desperdício, né? E na realidade é um material que você vai deixar ali estocado e que a qualquer momento você pode já ter que enviar ele. Então, esse tipo de modelo aqui é útil em vários casos. Pode ser em tira de metal, pode ser em tira, por exemplo, de grama sintética, que você tem que cortar em tamanho menor, em papel pardo, TNT. Bom, são vários tipos de produto que você precisa ter esse padrão de corte. E a gente conseguiu ver muito bem como que isso funciona. Bom, além disso, existem outras diversas coisas que você poderia modificar nesse modelo aqui. Você poderia adicionar outros padrões de corte, mas isso depende muito do problema que você tem. Às vezes a máquina lá só aceita esses tipos de padrões de corte. Ou às vezes a empresa, existe uma máquina especial que já tem que comprar com o tamanho que você quer. Você não consegue fazer ajustes. E a empresa, por exemplo, só comprou desses tamanhos. Então isso varia muito. Outra coisa que nós poderíamos considerar aqui é o seguinte, tá? A empresa tem que comprar uma peça para fazer um corte de um tamanho diferente. Então, a gente poderia adicionar esse custo. Será que fica mais barato se eu pudesse comprar outro padrão de corte, mesmo que eu tivesse que pagar por ele? Será que eu reduziria meu custo? Bom, então são esses fatores que você também pode implementar no seu modelo
para chegar em resultados ainda melhores do que esse aqui apresenta. Bom, então outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais. Tchau, tchau!